Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no livro do Êxodo, capítulo de número 13. Os versos é o 17 e o 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Uau! Esses dois versículos nos mostram algo poderoso e tremendo. Deus está nos levando nesse tempo, queridos, a um caminhar totalmente transformador pela obra do Espírito em nossas vidas. Eu creio que pela graça e pela bondade de Deus, o Senhor está nos levando para uma jornada de transformação, de cura, de libertação. Deus está nos preparando para nos encontrar com Ele. Deus está preparando a sua igreja, Deus está preparando a nossa vida. Há uma caminhada, há um caminho a ser trilhado e há uma promessa que nós iremos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Mas observe algo. Observe que havia dois caminhos para o povo trilhar. Havia dois caminhos para o povo ir e passar até chegar à terra de Canaã, a terra da promessa. Havia um caminho mais curto, que era a estrada que cortava o território dos filisteus. E havia o caminho pelo deserto, que eles teriam que dar uma volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. E esse caminho é o caminho mais longo. Não tem como eu olhar esses dois versículos e não me lembrar daquilo que Jesus fala lá em Mateus 6, dos dois caminhos. O caminho largo que leva para a perdição e o caminho estreito que leva para a vida eterna. O caminho largo, irmãos, sempre é o caminho mais fácil, sempre é o caminho mais atraente. Porém, esse caminho fácil, esse caminho mais atraente, vai vir o tempo difícil, vai vir o tempo das adversidades, vai vir o tempo da luta, vai vir o tempo da provação. E as pessoas podem nesse caminho fazer escolhas erradas, e essas escolhas erradas levarem elas a voltarem para o estado inicial de tudo, de onde tudo começou, ou seja, voltarem para o Egito. O que Deus estava falando era exatamente isso. Deus está dizendo: olha, esse caminho, ele é mais fácil, ele é mais perto, ele é mais próximo, mas esse caminho eles não vão conseguir chegar. Diante dos filisteus, quando eles passarem pelos filisteus e começarem ali a serem provados, passarem por algum tipo de necessidade, eles vão querer voltar para o Egito. É o caminho mais próximo, é o caminho mais lógico. Porque, infelizmente, assim como aquele povo, assim é a humanidade hoje. Sempre nós queremos o caminho de menor esforço. Mas o caminho de menor esforço, muitas vezes, vai nos fazer voltar ao primeiro estágio. Ao estágio onde tudo começou, a retroceder na nossa vida. Deus está dizendo: esse não é o caminho que eu preparei para eles, Moisés. Esse não é o caminho que está preparado para o meu povo. E o Senhor diz: esse não é o meu caminho, porque esse caminho eles vão voltar para o Egito. Por esse caminho eles não irão chegar a Canaã. E o Senhor falou muito forte essa palavra no meu coração nessa manhã. Esse caminho da superficialidade, esse caminho da indiferença, esse caminho da falta de compromisso, esse caminho da falta de comprometimento com a palavra de Deus e com os propósitos de Deus, não vai nos fazer chegar ao lugar aonde Deus
tem para mim e para a sua vida, ao lugar da promessa. Mas existe um caminho pelo deserto, onde Deus diz para que eles vá. O caminho onde eles vão dar uma volta pelo deserto. Esse caminho eu vou chamar do caminho estreito. É o lugar que vai ter que dar uma volta. É um lugar que eles vão ter que percorrer um pouco mais, vão gastar mais tempo. É um caminho que não tem um retorno, não tem mais volta. Quando você entra por esse caminho, você não volta mais atrás, você está totalmente dependente de só uma trilha, de só um caminho. Você não está dependente de outros caminhos, de outras vias. Então você não é confundido nesse caminho. Eu anotei aqui, é um caminho que exige de nós dependência total de Deus. E é sobre esse caminho que o Senhor quer nos levar, queridos. É para esse caminho que Deus quer nos fazer, que nós venhamos a sair e caminhar e romper nele e em Deus por esse caminho. Esse caminho, o Senhor diz nessa manhã, exige fé para prosseguir por ele. A fé é necessária para prosseguir nesse caminho. Eles teriam que passar pelo deserto, eles teriam que atravessar o Mar Vermelho, e depois que eles atravessassem o Mar Vermelho, eles teriam que ir passar pelo Rio Jordão até chegar à terra da promessa, até chegar a Canaã. Queridos, entenda algo aqui que eu vou dizer para você nessa manhã. O Mar Vermelho e o Rio Jordão, eles são proféticos e ambos apontam para a cruz de Cristo. Ambos apontam, ambos remetem para a obra consumada da cruz do Calvário. No Mar Vermelho, o exército de Faraó foi engolido pelas águas, que nos remete à vitória de Cristo sobre Satanás na cruz do Calvário, que nos deu vida e vida com abundância. O Rio Jordão também é simbólico e aponta para Cristo. Lá no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, diz que era a estação da colheita e o Jordão estava transbordando sobre as margens. Estava muito cheio o Jordão. E assim que os sacerdotes começaram a atravessar, eles levaram uma arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Assim que eles colocaram os pés na água, junto à margem do rio, a Bíblia diz que a correnteza estava acima daquele ponto. E aí ela foi interrompida, aquela correnteza, aquele mar, aquela água cheia, ela foi interrompida, a correnteza parou, ela foi interrompida e ela começou a acumular uma grande quantidade de água. E a Bíblia diz que ela começou a acumular e essa água chegava até perto da cidade de Adão. Observe, por que a Bíblia fala chegou perto da cidade de Adão, nos arredores de Zaretã? E a água que estava debaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. O povo atravessou o Jordão. A maldição e o juízo desde Adão é simbólico, porque a maldição e o juízo desde Adão foi levado na cruz do Calvário, através da obra de Cristo. Nós temos a remissão, através da obra de Cristo na cruz, nós temos a redenção de toda a maldição e de todo juízo desde Adão. O Senhor está dizendo aqui para mim e para você nessa manhã, o caminho pelos filisteus seria mais fácil. Pelo caminho que atravessaria os filisteus é um caminho mais fácil. Demoraria poucos dias. Mas pelo caminho do deserto, eles demorariam em torno de 6 a 9 meses. Ficaram 40 anos, é verdade, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Hebreus 3, 7 até o 12 vai dizer: por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a sua voz, presta atenção, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali os seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso eu fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim.
Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Deus estava dizendo para essa geração, um coração que sempre se desviava dele e recusava andar nos caminhos. Aí no 11 Deus diz, assim eu jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que o desvie do Deus vivo. Meu Deus, isso é muito forte. No Antigo Testamento, a terra da promessa era Canaã. Na Nova Aliança, a terra da promessa, a nossa Canaã, é o descanso em Deus. É o descanso. É o descanso no Deus que nós servimos. Precisamos entrar neste lugar de descanso. Nesse lugar de descanso, Deus já preparou tudo para mim e para você. Nesse lugar de descanso, Deus já preparou tudo aquilo que eu e você precisamos. Nesse lugar de descanso, Deus já tem a paz e a segurança que eu e você precisamos. Nesse lugar de descanso, Deus já tem o amor dele sendo derramado por nós, através do seu Filho, o seu único Filho. Nesse lugar de descanso, nós podemos nos alegrar e confiar num Deus que tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A minha oração dessa sexta-feira, nesse início do final de semana, sobre a sua vida, é que o Senhor te abençoe com essa palavra, abençoe o seu final de semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, querido. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita, muita paz. Nós retornaremos na segunda-feira, se assim o Abba Pai, o Senhor, nosso Deus, nos permitir. Deus abençoe a sua vida, no nome precioso de Jesus.